Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá a todos, todas e todes. Eu sou Marina Felipe, repórter de ESG na Exame, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre equidade racial. Está aqui comigo a Fabiana Strozzi, diretora de Gestão de Pessoas, Educação e Cultura na AEGEA, a Ana Bavon, da consultoria Be4 People, Cultura Inclusiva, o Gibson Trindade, do Pacto de Equidade Racial, e também o Preto Zezé, que é o presidente da CUFA, que é a Central Única das Favelas. Obrigada pela participação e presença de todos. E eu queria começar essa conversa, na verdade, trazendo um dado muito importante, que é o fato de que 56% da população brasileira hoje se autodeclara preta e parda, o que mais do que demonstra a importância desse tema para a gente discutir por aqui. E aí, aproveitando, eu queria pedir já para o Preto Zezé explicar para a gente, então, a partir desse contexto, qual que é a importância de se tratar a equidade racial, também olhando para questões econômicas e sociais. Zezé, consegue nos ouvir? Sim, consegue me ouvir direitinho aí? Sim. Se você puder, então, falar um pouquinho de por que é tão importante a gente olhar para o desenvolvimento social e econômico do país considerando raça. Acho que é importante porque não vai haver nem desenvolvimento econômico sustentável se não incluir a população negra. Nós estamos falando de 56% da população, nós estamos falando de uma produção aí de mais de 2 trilhões, né? Nós estamos falando de gente que só nas favelas produzem algo em torno de 137 bilhões. Nós não estamos falando de pessoas que são só gastos, que são só despesa. Nós estamos falando de gente que é riqueza, gente que é investimento, gente que está, mesmo a despeito das desigualdades raciais, literalmente carregando o Brasil nas costas. Fora o quadro social brasileiro, que tem um déficit já de saída na origem do país, que nós temos 522 anos de país e nós temos 88 anos de escravidão. Isso já, por si só, compromete qualquer ideia de que não tiver a perspectiva racial como uma bússola para nos no enfrentamento das desigualdades. O que a CUFA vem trabalhando para esse enfrentamento da desigualdade? A CUFA vem trabalhando, a primeira delas é presente nesse território, onde os que estão tendo seus direitos, né, subtraídos habitam.
construindo agendas positivas nesse território para que não figure no imaginário somente de lugares de carência, de tragédia, de violência. Então, produzindo agendas positivas a partir disso, formando liderança do território, homens e mulheres, principalmente pessoas negras, que são a maioria desses territórios, para que elas possam ser protagonistas desses processos de mudança, uma revolução que vai acontecer no país, alguma mudança que, se os favelados não forem protagonistas do próprio processo, para nós é mesmo que nada. E, por último, produzindo também uma agenda pública de enfrentamento real e concreto às desigualdades que atingem esse território e suas populações, para ser dialogado junto ao poder público, ao poder privado, a partir desse trânsito que a CUFA executa, né, que vocês conhecem bem. A gente leva sempre essa agenda das favelas para que seja do ponto de vista das políticas públicas. E aí também pensando em política, recentemente a gente teve aí a iniciativa do Pacto da Equidade Racial. Então eu queria entender com o Gibson como que o pacto tem atuado e que tipo de resultado se espera alcançar. A ideia do pacto surge da mobilização de envolver empresas, organização da sociedade civil e lideranças do movimento negro com o objetivo de integrar essa agenda antirracista, levando a proposição de aplicação de ações afirmativas e investimentos sociais privados através das empresas privadas no país. Então, a gente tem como foco principal desse debate fazer com que as organizações assumam um compromisso a médio e longo prazo de trazer essa discussão internamente, mas de também focar nesse relacionamento externo, né, nessas comunidades da qual o Zezé tanto representa bem, investindo em educação, mudando o conceito da educação pública, fazendo com que essas jovens e crianças pretas possam ter aí um cenário de protagonismo nessas vagas da qual as empresas precisam já hoje e que vão precisar ainda mais no futuro tão próximo que a gente já almeja para a sociedade brasileira. Aproveitando a questão das empresas, eu queria entender com a Ana se o debate tem avançado, Ana. Você olha aí diretamente como que as empresas estão trabalhando internamente. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Oi, Má. Oi, turma. Tudo bem? Muito feliz em estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema que é tão caro para nós. Olha, Má, eu tenho percebido avanços, né? E aí eu sempre ressalto a importância de dizer que as empresas elas estão em níveis e graus diferentes de maturidade para discussão a respeito da equidade étnico-racial, né? Nós temos empresas que já avançaram muito no tema e que têm usado as ações afirmativas como verdadeiras ferramentas para cortar caminho e chegar mais depressa nesse lugar de equidade que a gente tanto deseja, né? Promovendo, assim, seja a reserva de vagas, seja ações direcionadas, seja os programas específicos de aceleração e desenvolvimento de carreira para pessoas negras, mas mais do que isso, também levando ferramentas e repertório para que as lideranças e as pessoas que ocupam hoje as organizações tenham a possibilidade de revisitar seus valores, de olhar para os seus vieses, de olhar para as suas discriminações e preconceitos, para que possam se colocar não mais como aliados da luta antirracista, né? Mas como protagonistas, uma vez que todos nós somos vítimas de uma sociedade desigual, todos nós somos responsáveis por trabalhar para a mitigação dos efeitos dessas exclusões, né? Então eu costumo dizer que a gente está no momento de repensar a figura do aliado. Aliado é aquele que se alia a algo que não o responsabiliza, que não o pertence, enquanto que a questão racial é dever de todos nós. Obviamente, individualmente, ninguém é responsável pelo racismo sistêmico e estrutural, mas todos nós somos corresponsáveis para a solucionação desse problema, né? Então somos todos corresponsáveis. E eu tenho percebido que as organizações elas têm avançado nesse sentido, entendendo que a gente não está mais num momento de sensibilização, né, de awareness, mas no momento de educar, no momento de desenvolver, no momento de fato operar pela transformação por meio de ferramentas objetivas, né? Que tenham metas tangíveis, KPIs muito transparentes, compromissos públicos que podem ser medidos e que certamente vão retornar aí não somente num ROI muito importante, mas num impacto social muito positivo, que é o que eu sempre digo, né, Má? Então, tenho visto com otimismo, com cautela, mas com otimismo. Queria aproveitar esse gancho das métricas para voltar no Gibson e entender como que vocês estão olhando para esse tema do SG. Existe uma proposta de metrificar o que as empresas estão de fato fazendo e colocar ali os níveis em quais elas estão, né? Como que isso acontece? Nós desenvolvemos o índice ESG de equidade racial
foi desenvolvido e lançado no ano passado. A gente utiliza dados públicos com base na RAIS, na PEA e no Código Brasileiro de Ocupação, e você consegue mensurar com esses dados de cada empresa o nível de desequilíbrio racial da qual ela está inserida, levando em consideração, inclusive, a questão regional, né? A gente fala muito de 56%, mas o Brasil é um país continental, então o percentual de população negra de uma região para outra varia muito, então o índice consegue ter essas nuances e mostrar à empresa, de acordo com o local onde ela está inserida, qual é o seu desequilíbrio. A partir daí, a gente tem uma tabela de rating onde mostra esse percentual de desequilíbrio e desafia a empresa a atingir uma meta de equilíbrio, que seria o zero, para que dentro do projeto do protocolo ESG que o Pacto desenvolveu, essa empresa possa traçar seus objetivos e suas metas, né, muito focado, como a Ana falou há pouco, em ações afirmativas. O Preto Zezé, inclusive, é um dos nossos conselheiros, e mostrando à sociedade que a empresa está, de fato, comprometida com essa mudança. Então, você tem a médio e a longo prazo um plano de ação para você combater o racismo estrutural, e você tem o auxílio do índice, que anualmente é revalidado, é medido novamente para você acompanhar o desenvolvimento dessa métrica. É a primeira vez que você consegue ter um instrumento matemático para calcular o desequilíbrio racial nas organizações brasileiras, e nós estamos voluntariamente convidando as empresas a aderir a esse mecanismo, que é gratuito, para que a gente possa ter aí uma adesão significativa, uma mudança dessa cultura. Queria aproveitar então para entender um exemplo prático de empresa, né, Fabiana? Você pode me contar um pouquinho de como que a EGEA tem trabalhado esse tema? Eu sei que vocês estão avançados já no nível até de ajudar o funcionário a denunciar uma prática racista que ele possa ter sofrido de um cliente, por exemplo, né? Acho que o importante aqui é primeiro a gente contextualizar, né? A EGEA tem 12 anos, e nesses 12 anos ela tem uma presença em 13 estados do país, presente em 154 municípios. Então isso já retrata muito a diversidade que a gente tem dentro da companhia, né? A gente fala que a gente representa aí os mais diferentes Brasis, né? Porque a gente respeita a característica de cada localidade. E aí, a partir daí, em 2017, a gente lança o nosso programa, que é o programa Respeito da UTOM, que é o nosso programa de igualdade racial. E a partir dele a gente trabalha todas essas questões, né? De como a gente trabalha o letramento, de como que a gente faz, de fato, a inclusão dos nossos colaboradores ao tema. A gente tem o nosso canal de denúncia antirracismo, que a gente divulga em todos os nossos escritórios, em todas as nossas lojas de atendimento. E para vocês terem uma ideia, hoje quase 62% dos nossos colaboradores se autodeclaram negros e pardos. Então, isso é um número bem importante de representatividade, e a gente coloca isso como dentro dos objetivos, faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem N ações, como a própria Ana comentou, ações voltadas para o desenvolvimento, ações de liderança, ações voltadas para processo de atração e seleção. Então, a gente sabe que a gente está no caminho, né? Tem aí um longo caminho a ser percorrido, mas a gente começa a trabalhar fortemente nesse tema, né? Tanto é que, recentemente, nós assinamos um bond SLB, no qual a gente foi empresa pioneira a se comprometer com uma meta de negros em posição de liderança, né? No Brasil, a gente traz isso como um grande marco, porque, de fato, faz parte do nosso DNA, o que a gente acredita. Eu queria só voltar nessa questão da denúncia, do canal de denúncia que você trouxe, que é muito importante entender como promover a segurança psicológica desses funcionários, né? Para além da contratação, o acolhimento de fato, como que isso tem acontecido? A gente tem um programa muito forte de preparo da liderança, porque esse é o primeiro passo, né? Então, a gente tem um programa de desenvolvimento dos nossos líderes, para trabalhar muito a questão dos viés inconscientes, de a gente trabalhar também toda a parte do letramento. Então, a gente assume concessões. Então, quando a gente assume concessões, como que a gente prepara esses líderes que estão assumindo essas concessões? A gente também tem os comitês locais que ajudam a fomentar. A gente trabalha muito com a questão também dos role models. Então, quais são os nossos role models que representam efetivamente o tema? E isso vai dando segurança para que, quando eles veem um tema que vai
contra o que de fato a gente acredita, eles buscam os canais, em especial o nosso canal de denúncia, para fazer um relato, porque eles acreditam no canal, um canal super isento, né? Então, já existe, já vai de maneira natural, porque a gente prepara não só a liderança, como todo o time para este tema, porque é um tema que a gente acredita muito. E aí eu gostaria de voltar com o Zezé para entender qual que é a importância das empresas nesse tema. Como que as empresas participam do trabalho junto com a CUFA e precisam estar envolvidas para que a gente, de fato, tenha uma equidade racial? A CUFA já ocupa hoje cargo em conselho de algumas grandes empresas, de bancos, já são com ele por defender uma ideia de social com econômico, né? A prática nossa sempre dialogou social com econômico, mas o que a gente está vendo agora na aproximação dessas empresas com as nossas atividades, primeiro um aprendizado, né, de aprender como é que funciona esse ambiente, de como é que esse setor ele se comporta diante de demandas sociais. A outra é que esses setores que agora estão falando, né, no ESG, na sua responsabilidade social, querendo evoluir, participação maior nas questões do país, nas ações sociais, ambientais e de governança, já existem muitas práticas na atividade da CUFA que nos empurraram para entender que muito que a gente está produzindo pode ser também trocado com as, né? Então, hoje está sendo um diálogo muito produtivo no nosso caso. A gente também faz parte do Pacto pela Igualdade Racial, inclusive, acho que é uma articulação importantíssima nesse processo. Antes, a gente já tinha diálogo com várias empresas tentando trazer elas com a ideia que o lucro tem que ser utilizado de uma maneira a garantir a equidade, a ser distribuído, a possibilitar desenvolvimento e não ver só a favela como lugar para recolher os recursos, né, a riqueza, mas a favela também pode ser sócio e também trabalhar, atuar na gestão desses negócios. Então, as empresas estão começando a abrir seus olhares, né? Eu vejo muito avanço nisso, luta da sociedade, mas também da gente poder fazê-los entender que essa é uma agenda importante, não porque é uma agenda de justiça somente, mas é porque tem a ver também com receita e despesa, gera lucro, então que esse lucro seja gerado e que as empresas mudem de comportamento e que o consumidor de produtos e serviços ele passe a ser a régua que guia a conduta dessas empresas, já que as pessoas vão escolher produtos, serviços e querendo saber a procedência, né, a sua cadeia de produção. Então, isso é importante, porque traz também o poder da sociedade de regulação sobre a conduta e acompanhamento das empresas. E, Zezé, a pandemia mudou esse processo de alguma forma? Fez as empresas olharem para além do assistencial? Eu acho que, inclusive, as empresas entraram no assistencial e descobriram, pelo menos no nosso caso, descobriram que nós não somos só entregadores de cestas básicas, até porque é a primeira vez que a CUFA faz isso, né? Não é usual da CUFA trabalhar com essa lógica. A gente sempre trabalhou para o desenvolvimento econômico da base da pirâmide, por mobilização dentro das favelas, por construção de projetos que possam se autodesenvolver sem depender de ninguém. Mas as empresas começam a observar que há setores organizados, né, saindo da ideia de carência, de tragédia e partindo para a perspectiva de potência e de protagonizar mudanças tanto internas como externas, né? No meu caso, analisando aqui o caso da CUFA, a gente avançou talvez 10 anos em 2 anos de pandemia, fez com que a gente ampliasse o nosso raio de ação para mais de 5 mil favelas, a gente está com mais de 40 mil pessoas na rua. Essa atuação ela fez com que a gente, em 2 anos, a gente arrecadasse 870 milhões de reais, atingindo aí uma média de 15 milhões de pessoas em anos de pandemia. E isso construiu uma logística e uma inteligência e adicionou competências que até então a CUFA não tinha, e as empresas também começam a entender que o que nós estamos fazendo vai muito além da ação emergencial. Uhum. E é importante ressaltar que todo mundo aqui está falando de potência, de crescimento, então eu queria entender com o Gibson como fazer para o desenvolvimento das pessoas negras de fato, né? Eu citei aqui com a Fabiana, a gente vê bastante programa surgindo de contratação, muitas vezes para a base. Como que o Pacto propõe essa evolução?
legal, porque o pacto ele pensou em três pilares. O próprio índice é desenvolvido em três pilares, né? Então a gente considera as posições iniciais, as posições de gerência e as posições de diretoria. Isso faz com que a própria empresa também tenha o resultado do seu IR nesses três recortes. Esses recortes, de uma certa maneira, também posicionam a empresa no desenvolvimento dessas estratégias e dessas ações afirmativas para esses públicos distintos, né? A preocupação do pacto é não estimular as empresas apenas nas posições iniciais e também não fazer com que as empresas entendam que a ação afirmativa é somente contratação de mão de obra. A gente precisa falar de formação, a gente precisa falar de qualificação, a gente precisa falar de oportunidades para os colaboradores negros que muitas vezes já estão dentro das organizações durante muito tempo, mas que não conseguem chegar a cargos hierarquicamente superiores por um racismo estrutural que está ali dentro sem ser combatido. Então, o recorte do índice, a aplicação do protocolo SG racial, traz para a empresa um reflexo muito amplo de todas as matrizes que ela precisa olhar. E, além disso, traz também a discussão para a mesa do CEO, dos acionistas, dos investidores, do papel dessa empresa na sociedade. Se a gente não investir em educação pública, se nós não investirmos na qualificação de jovens e de crianças, daqui a 1 ou 2 gerações, de fato vai faltar mão de obra qualificada para essas empresas. Então a gente tem um potencial imenso nas periferias, nas favelas, nas comunidades que só estão aguardando uma oportunidade. Essas crianças e esses jovens precisam de um estender de olhar para que essa capacidade maravilhosa que tem aí para ser contemplada nas organizações possam chegar aos seus locais e essa potência ser estendida aí não só em relação à questão profissional, mas a todos os outros aspectos que a sociedade merece e precisa. Vocês citaram o racismo estrutural algumas vezes e eu queria entender com a Ana como que é a abordagem com os líderes quando chega nesse tema, né? Porque sempre tem aquela questão de esse problema não é meu, ou eu não tenho uma atitude racista. Como de fato desenvolver o tema para que as pessoas que sejam contratadas ou que já estão nas empresas consigam exercer o seu melhor dentro das profissões que exercem? Nossa, Má, essa questão é muito importante e muito fundamental que a gente possa abordar nesse painel, porque a gente tira algumas místicas, né, a respeito do tema. Eu atuo muito fortemente ao lado do comitê executivo, né, tanto presidência, vice-presidências e cascateando entre a liderança, o que significa esse trabalho com relação à diversidade étnico-racial e a busca por uma equidade racial via justiça organizacional, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar na história, é recontar a própria história da formação desse país. Então, na medida em que eu consigo trazer uma informação a respeito de como é que nós nos tornamos o Brasil que somos, o Brasil do mito da democracia racial, o Brasil do mito da igualdade, né, do que somos todos iguais, e eu começo a fazer uma avaliação e mostrando para eles o quanto a estrutura é fundante e o quanto o racismo compõe o nosso tecido social, a gente começa a entender que essas pessoas, muitas vezes, elas não são contra as ações afirmativas, elas não são contra as cotas, elas não são contra revisitar o que elas dizem que acreditam tanto que é a meritocracia dentro do ambiente organizacional. Elas simplesmente não entendem como isso opera dentro do ponto de vista sistêmico, quando a gente olha para uma instituição. Então, eu costumo dizer que o racismo ele está institucionalizado na medida em que ele compõe cada um de nós como pessoas, como indivíduos. Nós nos formamos subjetivamente, a nossa formação individual, ela passa pelo racismo. O racismo compõe a todos nós, negros e não negros, né? Na medida em que ele molda o nosso olhar, molda tudo aquilo que é construído socialmente, os nossos valores éticos, morais, o nosso gosto, né? Para onde a gente olha, o que a gente tem como visão de mundo. Então, quando eu começo a mostrar isso para essas pessoas e consigo trazê-las para uma reflexão um pouco mais pragmática, um pouco mais sistêmica, e apresento isso por meio não só de uma visita, de uma revisitação histórica ao que nos compõe como sociedade, mas também do ponto de vista antropológico, do ponto de vista do direito, do ponto de vista sociológico, porque ele é uma agenda transversal, onde eu preciso apresentar uma gama muito plural de temas.
essas pessoas conseguem entender que elas, inclusive, também são vitimizadas pelo racismo. Na medida em que você tem uma parcela da população que é excluída por ser quem é, você tem uma outra parcela da população se beneficiando de privilégios por serem quem são, o que não significa necessariamente que essas pessoas são competentes para ocupar lugares que elas ocupam, ou para exercer a atividade que elas exercem, porque existem muitas, eu chamo as bolhas, que são mascaradas por esses privilégios e vantagens sociais, que a pigmentocracia, né, a escala pigmentocrática, quanto mais retinta e menos retinta, mais fácil ou mais difícil é a mobilidade das pessoas na organização, eu começo a trazer essas pessoas para o jogo. E eu acho super importante trazer também, pegando o ponto do que a Fabiana falou, né, sobre os mais diferentes Brasis, o que o Zezé falou e o Gibson, quando a gente fala da agenda ESG e a gente traz o debate racial para dentro das organizações, a gente não pode esquecer que quando a gente faz um investimento no social, nas pessoas que compõem a nossa organização, a gente não pode esquecer que existem pessoas que não estão na organização, mas que dependem de investimentos no social para se desenvolver. Vocês estão vendo que eu estou com a camiseta da Plan International, né, e fazendo uma super propaganda. Eu sou voluntária nessa ONG internacional e eu estive em comunidades quilombolas que compõem o Maranhão. Estou falando de Codó. Eu estou falando de uma região onde o racismo ambiental, produto do racismo estrutural, é fortíssimo. Né? As pessoas não têm água, não têm saneamento básico. E por quê? Porque a gente está falando de uma parte do Brasil que ela é sistematicamente excluída em razão do racismo. A gente está falando de comunidades fundamentalmente negras, né? Então, como é que a gente pensa em se desenvolver socialmente quando a gente olha para o ambiente organizacional? A gente tem aqui um debate riquíssimo sobre isso. Mas como é que a gente fala da comunicação entre setor privado e organizações não governamentais, por exemplo, com vias a impactar o social? Eu sei que a EGEA tem investimentos, inclusive, nessas regiões. Como é que a gente faz para impactar esse social e também implementar uma agenda antirracista do ponto de vista daquilo que eu não vou conseguir trazer para dentro? Por exemplo, eu não vou conseguir pôr um KPI de resultado de atração de talento ou desenvolvimento nisso, mas eu preciso também saber que é minha responsabilidade na medida em que eu percebo essa estrutura. Então, é muito legal quando a gente consegue explicar o racismo estrutural, porque ele derruba muros e constrói pontes realmente. Acho que a Ana deixou a deixa para a Fabiana aqui, né? Porque a questão do saneamento e do acesso é justamente de desenvolvimento das pessoas. Uma pessoa que não tem acesso, você pode falar muito melhor do que eu, né? Ao saneamento básico, tem questões aí de saúde, de empregabilidade, escolaridade. Como que essa questão do negócio em si é vista dentro do pilar ESG e, consequentemente, da equidade racial? A gente fala que o ESG já faz parte do nosso DNA desde o nosso nascimento, né? Justamente porque tem o pilar, que é o pilar voltado para a parte ambiental. Então, a gente coloca que a gente tem como base a gente levar dignidade nas comunidades às quais a gente está inserida, né? Então, isso faz parte do nosso dia a dia. Como que a gente leva dignidade e, por consequência, saúde, né? Então, a gente fala que a gente faz parte do desenvolvimento social ao qual a gente tem como responsabilidade. Hoje, em 154 municípios, tomara que muito mais aí pela frente, né? E esse é o básico. Como que a gente leva saneamento básico para que as pessoas tenham dignidade, tenham saúde e, por consequência, haja um desenvolvimento que passa por educação, como a Ana falou muito bem, né? A educação é a base para tudo. Eu dou saneamento, eu dou, por consequência, saúde e levo educação. Então, acho que isso é importante também, né? A gente linkar todos esses pilares, porque pra gente faz parte do nosso dia a dia, não tem como ser desassociado. Faz parte do nosso negócio. Eu queria deixar uma pergunta em aberto, acho que Zezé, Gibson, Ana podem responder muito bem, que é se vocês têm a percepção de que as empresas já entendem que a equidade racial é um tema dentro do S, ou se o S ainda está muito voltado para doação, para filantropia, para o papel dos institutos. O Gibson deu uma levantada de sobrancelha, então acho que ele pode responder. Eu acho que é uma provocação super válida, né? A criação do pacto é muito estimulado nisso, de trazer para essas empresas um olhar diferenciado do social. O protocolo ESG é uma ferramenta fantástica, mas a gente não pode esquecer que ela foi desenvolvida fora do Brasil, né? E os problemas sociais do Brasil não concorrem com nenhum outro país do mundo. Nós temos uma situação pejorativamente diferenciada aqui. Então, trazer a questão racial para o protocolo ESG passa por uma necessidade social muito profunda, né? As mazelas do Brasil estão todas ligadas à questão racial.
Então, não se pode adotar um protocolo internacional no Brasil sem discutir a questão racial. Abordar a questão racial dentro do protocolo ESG passa a ser hoje para as empresas, eu entendo como um compromisso, uma obrigação daquelas que de fato querem desenvolver essa agenda com seriedade. Se você puder também comentar um pouquinho em relação a isso e também explicar como que as empresas podem, de fato, ajudar a mudar essa sociedade, né? A gente está falando de um país onde a fome cresceu, a desigualdade vem aumentando. Qual que é o papel das empresas para que, de fato, hajam mudanças, estimule a educação e outros pilares sociais? Zezé, me escuta? Isso é para quem? Para você. Você conseguiu escutar minha questão? Não, porque tava congeladinho, a saladinha rápida. Não sei se foi eu ou foi vocês. A minha dúvida é como que as empresas podem estimular essa mudança social. Acho que as empresas podem seguir várias frentes. Já tem algumas experiências que já estão aí até em andamento. A primeira delas é internamente nas empresas, né, no ambiente corporativo, ela incorporar as questões, né? Eu acho que o racismo é recente ainda, apesar de ter transbordado, hoje não é uma coisa que diz respeito só ao movimento negro, mas todos os setores da sociedade eles estão discutindo isso, né? Estão debatendo. A outra coisa é do ponto de vista na sua cadeia de produção, estimula iniciativa de trainee, na comunicação, na incorporação de lideranças, né, nos cargos de mando, pessoas negras no cargo de mando, e a outra ser na postura de apoiar na sociedade organizações e movimentos que também caminhem nesse mesmo sentido. A gente está falando aqui especificamente de equidade racial, mas acho que não dá para deixar de citar as interseccionalidades, né? Quando a gente fala de equidade de gênero, pessoas com deficiência, orientação sexual. Então, eu queria, claro, que a Ana comentasse um pouco de como ter esse olhar interseccional. Quando a gente fala de mulheres negras, a gente sabe que há outras questões também, né? Então, se você puder citar a importância, Ana, por favor. Sim, Má, sem dúvida. Que bom que você trouxe o tema interseccionalidade para debate, porque eu acredito muito na importância de nós olharmos cada marcador identitário com a sua especificidade, né? A profundidade com que a gente precisa falar de raça e etnia, que a gente precisa falar de etarismo, de deficiência, de sexismos, de LGBT-fobias, mas tudo isso se atravessa em alguns indivíduos, né? Alguns de nós carregamos esses marcadores identitários concomitantemente, e quanto mais marcadores nos compõem, mais distante de posições de liderança, por exemplo, de uma vida digna, nós nos localizamos. Então, o que eu vejo como tendência, e aí eu vejo como tendência porque eu sempre analiso a tendência do que já está acontecendo e como a gente está avançando, e o que eu tenho feito para as empresas que são clientes da Before People. A gente tem trabalhado a interseccionalidade desde o começo, Má. Então, por exemplo, nós temos alguns programas de aceleração e alguns clientes que eles nascem interseccionais. Então, nós vamos fazer um programa de aceleração de talentos, mas nós vamos acelerar todos os talentos diversos de forma interseccional. Então, uma pessoa que é LGBTQIA+, negra, ela vai entender a realidade de uma pessoa com deficiência, porque além dela estar se desenvolvendo num programa, ela vai estar tendo contato com essa realidade e ela vai estar aprendendo sobre essa realidade. Então, entender que a interseccionalidade, ela é uma agenda que também ajuda a organização a chegar no objetivo de forma mais rápida, porém ela dá mais trabalho, é fundamental. Claro, desenvolver um programa de forma interseccional requer coragem, requer tempo e requer investimento. Então, antes de mais nada, a gente precisa tomar uma decisão. O que é prioridade para mim como organização? Porque é sobre prioridade, fazer escolhas e investimentos em cultura inclusiva e segurança psicológica. Quanto tempo eu posso dedicar isso? Lembrando que transformação cultural não é feito do dia para a noite, a gente está falando de um projeto que se trata de uma jornada e não um marco. E entender que quando a gente está falando de inclusão, equidade, justiça social via organização, a gente está falando de impacto no curto, médio e longo prazo, né? Então, a interseccionalidade, ela precisa ser enxergada como a agenda em si mesma de diversidade,
né? É muito importante falarmos dos marcadores identitários, sim, mas comunicá-los de forma concomitante para garantir que as pessoas estarão vivenciando uma segurança psicológica da mesma forma é fundamental. Então, a interseccionalidade, ela já foi um desejo, ela já foi uma boa vontade ativa. Hoje ela é uma intencionalidade. Por mais que a organização, muitas vezes, no início, não tenha ainda todas as possibilidades para fazer um investimento em ações interseccionais, ela já começa a trabalhar priorizando aquilo que vai levá-la para mais perto disso, né? Porque senão a gente vai deixar alguém descoberto. Não tem jeito, né? Se a gente começa a investir só em gênero, quantas vezes eu já vi, eu sou conselheira consultiva do movimento Elas Lideram, do Pacto Global da ONU, né? E a gente lançou agora a Missão 2030 para falar de equidade de gênero. E ali, a gente pode perceber que quando a gente fala de gênero, invariavelmente a gente comemora as posições de liderança, a gente está falando de mulheres não negras, né? E aí, como é que a gente faz? Quando a gente vai olhar os números de mulheres negras, eles são inexpressivos. Então, ou a gente fala de interseccionalidade, mede de forma interseccional para que todo mundo possa avançar, né? Ou a gente vai sempre estar ali precisando correr atrás de alguma coisa, sempre um pouquinho com alguém para trás, e não é o objetivo. Porque dá para trabalhar tudo junto. A gente só precisa ter coragem, investimento e entender que não é uma agenda do a coisa certa a fazer, mas uma responsabilidade constitucionalmente estabelecida para as organizações e que, obviamente, como o Zezé falou, impacta em lucratividade, impacta em retorno financeiro. O que depende você quer usar a sua ética para promover só lucro ou você quer usar a sua ética para promover transformação e impacto social? A decisão está nesse lugar. E aí, a partir dessa decisão que a EGEA vem fazendo, como a Fabiana comentou, com 62% 61,96 mais de pessoas negras, como que tem sido o desenvolvimento para essas pessoas na liderança também? A gente tem alguns programas, né? A gente tem a nossa Academia EGEA, onde a gente tem todos os nossos programas de formação, e dentre eles a gente tem programas de mentoria, né, para as pessoas negras se tornarem futuros líderes. A gente tem programas de liderança, a gente tem programas de desenvolvimento acelerado para acelerar a carreira, né? A gente tem toda a trilha de aprendizagem. Então, a gente olha o pipeline de sucessão baseada aí neste olhar de que todos são iguais e todos merecem o respeito. Então, a gente tem esses programas focados, né? Como eu falei, de desenvolvimento, de mentoria, de aceleração de carreira, voltados aí para negros e também para a liderança feminina. E já tem tido um avanço? Vocês medem esse número? Como que isso fica? A gente está caminhando, né? Existe a evolução. Hoje a gente tem 17% da liderança negra na companhia. A gente firmou aí, como a gente falou, o bonde para chegar a 27%. A gente sabe que é o começo. Tem belos desafios pela frente, mas a gente acredita que são os primeiros passos para a gente se estabelecer como desafio e também colocar para a sociedade que é um tema que também precisa ser visto pela companhia, visto que nós somos os primeiros a colocar uma meta racial dentro de uma emissão de bonde. E tem dados que mostram que, a depender do nível da liderança, o Brasil fica em torno de 3%, 4%, né? Então, são números... É baixo. São números Hoje o nosso muito é 17%. baixos. Eu queria aproveitar essa questão do desenvolvimento e voltar para o Gibson para entender para onde vamos. Como que um pacto ou um movimento como o da CUFA pode já antecipar uma tendência? Na verdade, é um consolidado, né? Acredito que nós estamos no momento de se dar as mãos. A EGEA tem dado esse exemplo, inclusive convidando a EGEA a conhecer o pacto agora. A CUFA, como representante da sociedade civil e desse movimento negro organizado, que traz a necessidade dessas comunidades e mostra também todo o potencial onde essas comunidades estão inseridas e podem levar esse mesmo potencial para as organizações, mas nós estamos na etapa do comprometimento das empresas entenderem de fato que elas precisam se envolver com essa agenda, mas esse envolvimento ele precisa ser um envolvimento medido, podemos dizer assim, a gente precisa ter métrica de fato, precisa ter plano de ação, precisa ter estratégia, então não adianta ter boa vontade sem iniciativa. Eu acho que a proposta do pacto é muito pautada nisso, né, em ser um projeto educativo que leva para as empresas a possibilidade delas aprenderem junto conosco como desenvolver essas ações, como medir esses resultados e planejar esse amanhã tão querido e mudado e diferente que a gente gostaria que tivesse mais próximo, mas a gente entende que essa é uma caminhada realmente longa, nada vai acontecer, né, tão rápido, assim como a Ana também
já falou aqui várias vezes, mas não podemos perder também o time. Esse é um momento muito estratégico de consciência. Eu acho que a sociedade, de uma certa maneira, conseguiu entender que a gente não pode mais permanecer no local onde a gente estava, né, no local da invisibilidade. Né? Chegou o momento de fato, a gente mostrar para a sociedade todo o potencial que a comunidade negra sempre teve, mas que nunca foi permitido mostrar, e entender, as empresas entenderem que esse potencial, esse local de protagonismo só gera para ela lucro, diversidade e outros aspectos positivos. A gente está falando aqui de investimento coletivo, de ganho para todos os lados e para todos os envolvidos. Então é um momento, sim, de se dar as mãos. Bom, muito obrigada pela participação de todos. É super importante a gente encerrar esse painel, então, reforçando a importância que o tema tem quando a gente fala de inclusão social, mas também nos negócios, na empregabilidade, educação e todos os impactos que a equidade racial traz para o país. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo que está aí acompanhando o painel, a todos que participaram por aqui, e vocês ficam agora com a Mariana Martucci. Obrigada, até a próxima.